Muito bem, estamos de volta com o Donos da Bola aqui pela tela da Band. E a gente, antes da gente partir aqui para falar sobre o Cruzeiro, deixa eu dar uma passada com o Júnior Brasil aqui, porque afinal de contas, todo grande jornal tem uma grande coluna de esporte. E a coluna do Jornal Metro é assinada por este homem que aqui está. Brasil, sua coluna hoje está bombástica, cara. Eu passei o olho nela aí, tá bombástica. Então, ó, se você está curioso para saber, leia o Jornal Metro e a coluna do Júnior Brasil. A gente brinca muito, mas o papo é sério. Tem um assunto interessante que foi trazido pelo Júnior Brasil sobre o goleiro Fábio, hein? É melhor dar um... A gente dá um passant. Então, por gentileza. Um grande abraço. E você sabe que todo grande programa tem um grande apresentador, todo grande coração, 1,88 m. todo grande coração tem um grande irmão de adoção. O pessoal tá, você é meu irmão, criticando entendeu? a nossa relação de amizade aqui. É o ciúme. O Cris tá aqui, quer pular, o Juveci quer se suicidar e tal. Mas, gente, isso aqui é amizade, coisa que eles desconhecem. O seguinte, quero dizer aqui do Jornal Metro, me sinto muito honrado de fazer parte. E hoje falando aqui do garoto e o goleiro. Claro, garoto, o Lucas Cândido, que não é novidade, e goleiro. E aí aqui tem duas situações. A primeira que eu falo é sobre o goleiro da seleção brasileira. Aqui eu digo quem vai ser, porque a Edmara fica tirando onda. Que só ela com o Filipão, só ela com o Alex. No dia que eu descubro uma notícia aqui, quem vai ser o goleiro da seleção brasileira, ela desdenha. E aí eu dou o caminho das pedras. Eu posso falar, Edmara? Eu fiquei surpresa. Não, você desdenhou, Você acha Edmara, que por só favor. você que fala com o Filipão. Então tá aqui, apurei, pesquisei, levantei aqui nessa coluna de hoje, Jornal Metro, que depois eu vou colocar no Twitter, nós vamos divulgar, você vai saber quem vai ser o goleiro. E o seguinte, eu dou o caminho das pedras para o Fábio. Fábio pode estar na Copa do Mundo. Ele precisa da ajuda de um ídolo e esse ídolo pode colocá-lo numa grande seleção. E uma seleção que está carente, precisando de um goleiro. Olha, porque aqui no Brasil, isso. Infelizmente, eles não valorizam o melhor goleiro do Brasil, que é o Fábio. Isso, então tem o caminho das pedras aqui. E hoje só o Júnior Brasil fala no programa, tá? Só ele fala. Apesar de estar visivelmente cansado, e tá mesmo, visivelmente cansado, o Cruzeiro prefere, ou não, a Edmara balançou a cabeça aqui e disse que não. O Cruzeiro prefere ignorar esse fator e ressaltar as dificuldades do Campeonato Brasileiro. E esse discurso é unânime na Toca 2. Eu quero ver se esse discurso também é unânime aqui com os nossos comentaristas. Roda aí. Jogadores em busca de explicações, lamentando derrota. Algo que aconteceu apenas 6 vezes neste Brasileirão. Mas isso mudou nas últimas semanas. Foram 3 derrotas nos últimos 4 jogos. A última foi para o Coritiba. Não tem desespero. Temos que pensar jogo a jogo ainda, como a gente vem fazendo, que está dando certo. Então vamos continuar nessa caminhada aí. A distância para o Grêmio, o segundo colocado, ainda é considerável. 9 pontos, faltando 8 rodadas para o fim do campeonato. É o Cruzeiro cada vez mais perto do título. Mas a maior preocupação é o rendimento da equipe nos últimos jogos. Acho que não é queda não, acho que faz parte do campeonato difícil que nós disputamos. Nós tivemos uma sequência muito longa aí sem nenhuma derrota, então se você diluir dentro dessa quantidade de jogos, 15 jogos, 3 derrotas, você vai ver que o Cruzeiro tá muito bem. O ataque mesmo, o melhor do Brasileirão, marcou só 2 gols nos últimos 4 jogos. Uma das principais explicações para a queda de rendimento é o desgaste. Foram 7 partidas nos últimos 21 dias e 6 jogadores estiveram em campo em todos os jogos dessa sequência. São eles: Fábio, Bruno Rodrigo, Nilton, William, Borges e Everton Ribeiro. Tem hora que você tenta, as pernas não respondem, mas também não podemos jogar tudo isso no cansaço. Tem parte sim, mas temos que estar sempre se superando. Egídio e Ricardo Goulart também são vítimas do calendário. Jogaram em 6 nos últimos 7 jogos. É muito desgastante, o calendário está muito curto, né? Então é muitos jogos. Isso dá um desgaste para nossa equipe, né? Não só para nós, como todo mundo já reclamou do calendário. O próximo jogo é apenas no sábado contra o Criciúma no Mineirão. Tempo suficiente para descansar e, claro, treinar. É um jogo de suma importância para a gente poder ganhar em casa, que é obrigação, que a gente vem fazendo isso bem, então temos que manter nosso foco aí agora no Criciúma. Xará, tava com sono mesmo, hein? Tô dando uma rotada aí, meu Xará. Olha aqui, na verdade os jogadores ignoram o desgaste, né? Ignoram o desgaste e dizem que a queda é natural.
Dimar Oliveira hoje desmanchou uma cortininha de banheiro, né? Fez um belíssimo vestido e fala nos donos da bola. Há cansaço ou desgaste é natural, Dimara? Boa tarde. Precisa gritar? Fala pra ele. Ele falou que só o Júnior ia falar hoje, até pra falar? É, o Júnior deixou. Ah, então tá bom. Obrigado, parceiro. Então tá, então eu vou falar. Olha só, eu não acredito nessa questão de desgaste. Eu acho que o futebol brasileiro, pelo calendário, desgaste é para todas as equipes. Ou havia diferença no Coritiba, que inclusive está disputando a Copa Sul-Americana e vinha de um jogo de meio de semana também, e ainda vai viajar esse meio de semana para outro jogo. Então essa questão do desgaste, ela é para todo mundo. Então a referência é a mesma. Uma equipe que fez tanta diferença não pode ficar presa numa só situação, e até porque você coloca em risco o próprio trabalho que é feito pela sua comissão técnica na parte física. Então é isso. Não está legal, não foi bacana, é isso que está acontecendo? Não é. Não é isso. O desgaste do Cruzeiro é um desgaste de futebol, um desgaste técnico, um desgaste de marcação, ele tem sido mais observado pelas outras equipes. Os jogadores que a gente sempre imaginou que pela técnica, pela raça, pudessem sair dessa marcação, estão ficando presos nessa marcação. Então é uma outra história o que acontece com o Cruzeiro e não é só físico. E se for físico, nós vamos ter a prova agora. Porque agora, gente, é só final de semana. Então eles vão ter o tempo para descansar e ver se realmente é isso. É aquele detalhe, né? Que pediram uma parada nos jogos de meio de semana. Isso. Aí a paralisação para alguns times, ela acontece. Então, na rodada do final de semana, os jogos vão terminar empatados, né? Claro. Ô, Cadu, você pensa como a Dimara ou você tem uma opinião divergente? O Juvessi está aqui, o que ocupa meu orifício auricular, está aqui, louco, dizendo que o Cruzeiro está cansado, extenuado. E aí, Cadu? Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu concordo em parte com a Dimara, porque, de fato, os times todos estão com um calendário parecido nessa fase do campeonato, porque o brasileiro vem com uma maré aí de jogos quarta e domingo, terça, quinta, sempre muito acentuada há muito tempo. Agora dá para perceber que o Cruzeiro está com um desgaste psicológico e físico. Então, isso é notório dentro de campo. Se os outros também estão, aí é relativo, a gente tem que ver isso. Agora, de qualquer maneira, o Cruzeiro agora fora da Copa do Brasil, se há males que vem para bem, deu essa sorte e essa semana vai poder se recuperar. E lembrando mais de uma vez de 2003, a Edmara pode falar melhor que todos nós, durante aquela temporada mágica do Cruzeiro, o Luxemburgo disse várias vezes em entrevista que aquele momento, né, Edmara, que eles viajaram para o interior para fazer uma recuperação mais ampla, foi fundamental para o time continuar no mesmo ritmo. Naquela época, não é que o time estava exatamente mal, continuava bem, mas não estava tão bem quanto antes, já sentiu um pouco de cansaço físico e psicológico, e essa viagem, esse descanso, fez muito bem. Dessa vez, mesmo não havendo viagem, mas mesmo essa semaninha aí na Toca da Raposa, acho que pode ser importante. Mas aí, no caso do Cruzeiro de 2003, só para completar, ele havia ganho uma competição muito difícil, que foi a Copa do Brasil. Ela não tinha se alongado como ela se alongou agora nos últimos anos. Terminava, mas ele fez Mineiro e Copa do Brasil ao mesmo tempo. Então, até se falava no desgaste, mas aí ele chegou à final, ele foi à ponta, ele foi ao máximo. Então, você tem um desgaste maior nesse sentido. Mas era quarta e domingo, né? Do mesmo jeito, porque não tinha o brasileiro ainda. O gordura ela foi feita para ser queimada. Os jogadores falaram isso ali, né? Eu estou queimando as minhas e o Cruzeiro tem muito para queimar ainda. Então eu pergunto a você, ser campeão com sobra é muito bom, mas essa gordura para ser queimada aí, é uma carta na manga? Aliás, uma não, umas 4 cartas na manga que o Cruzeiro tem até o final da competição, porque não basta o Cruzeiro perder 3 e o Grêmio vencer 3 consecutivas. O Grêmio tem que vencer 4 para passar o Cruzeiro. E só restam 8 rodadas para o final. Inclusive vencer o Cruzeiro no Mineirão. Ou seja, é muito otimismo do nosso grande Chico Garcia lá no Sul em entender que o Grêmio passa o Cruzeiro ainda, Brasil? Primeiro, com relação à gordura é bom na picanha, eu até disse agora há pouco na Itatiaia, e no brasileiro. A vantagem do Cruzeiro é uma realidade, é palpável, 9 pontos, é algo significativo, é uma vantagem estrondosa. O Cruzeiro tem um jogo do Criciúma, acredito que pode vencer. O Grêmio tem aí, até enfrentar o Cruzeiro, 2 jogos um pouquinho mais fáceis, porque logo depois o Cruzeiro vai enfrentar o Santos, saindo daqui, e já o Grêmio, ele vai jogar contra o Curitiba, na casa do Curitiba, e depois o Grêmio recebe o Bahia. Para mim são jogos um pouco mais a menos, e aí vem um confronto no Mineirão e o Cruzeiro precisando vencer, podendo até viver uma situação muito tranquila em função
dessa vitória. Entendo sim que o Cruzeiro tem um certo desgaste emocional, psicológico. Alguns jogadores, se a gente for olhar, eles atuaram um número de vezes maiores do que outros, não tem dúvida. Você pega o próprio Willian, o próprio Everton Ribeiro, o Goulart, e são jogadores que você observa que eles sentiram, mas não é só isso. A pressão, ela bate na ponta de quem é líder, ela bate naquele que quer chegar. Então isso aí é fato. Acho que é muito otimismo do Grêmio, porque para mim a vantagem do Cruzeiro, ela pode diminuir? Normal, isso acontece. Mas eu entendo que é uma vantagem consolidada, porque é expressiva. 9 pontos. E tem gente aí que parece que está... Eu não sei se sofre influência de algum terrorista. Está parecendo que o Cruzeiro está 9 pontos atrás. Não é, o Cruzeiro está 9 pontos na frente e mostrou bola nesse campeonato. E ainda assim, gente, o segundo turno, contudo, o Cruzeiro está tendo a melhor campanha. A margem é muito alta e o grande detalhe, Brasil, que não são só os pontos de frente. Todos os critérios de desempate, o Cruzeiro almoça os caras. Sim. Então, é praticamente, não vou dizer que é impossível, é muito difícil. Saldo de gols, número de vitórias, gols marcados. Agora, os adversários, Gimara, Criciúma, Ponte Preta em casa, Bahia e Grêmio. Criciúma, Ponte Preta, não nessa ordem. São esses 4 jogos, os jogos em casa, não nessa ordem. Então, Criciúma, Grêmio, Ponte Preta e Bahia. E aí, Dimara? Você acha que passa pela prancheta do Marcelo Oliveira esses jogos? Bom, se a gente ganhar esses jogos em casa, a gente vai conquistar o título. É mais ou menos por aí? Tomara que não, mas não sabe por quê? Eu acho que você tem que fazer o resultado independente. Ficou ótimo a imitação, né? Independentemente do local. Ou seja, você tem que fazer a diferença em casa sim, mas você precisa buscar os pontos fora também. Porque o Cruzeiro só chegou onde chegou e fez essa diferença de pontos porque ele respeitou o que ele tinha fora de casa. E ele fez valer essa diferença. E é bom que o torcedor entenda essas cobranças que a gente faz em cima dos erros do Cruzeiro, não querem dizer um desespero. Então, antes pelo contrário, todos nós temos consciência que o Cruzeiro representa. E tem uma coisa que a gente precisa falar. Quando você fala de desgaste de jogador, e o Júnior citou aqui alguns jogadores, a opção foi técnica. A opção foi da comissão técnica de colocar esses caras em todos os jogos. Você tem banco e tem gente para utilizar. Ou não. Né? O Cuca, em termos de Atlético, poupou vários jogadores em muitos momentos. E o Marcelo fez a opção de manter a titularidade, manter esses jogadores. Quantas vezes a gente falou do Boss aqui? Estava voando, ele tinha que ter mantido mesmo. Então o desgaste é normal. Você tem banco para ser usado. Então, se você está sentindo... em função da sequência, mas ele é uma realidade. Se você tá não pode menosprezar, coisas diferentes. Mas se você está sentindo que determinado jogador não está rendendo por determinada situação, que ele fisicamente não está bem, você tem banco para suprir. E aí eu acho que a hora chegou de mudar o Bosch pro Dagoberto. Exatamente, é isso que eu estou dizendo. Tem que trazer essa questão fato física novo ao Cruzeiro, porque o Cruzeiro, no certo sentido, está previsível, não consegue render com o Bosch, que ele não está acompanhando, a bola não está chegando, então que o Cruzeiro modifica esse quadro até para trazer algo diferente para o adversário, por uma dificuldade a mais. Dê mobilidade, tire o homem-gol, mas vai imprimir mobilidade, velocidade, dinamismo. Então, Cruzeiro a utilização desse plano. Enquanto o Marcelo Oliveira fez esse rodízio, embora eu não entenda como uma medida, enfim, interessante, uma medida que seja eficaz, enquanto ele fez esse rodízio, Mike Ceará, mexendo às vezes, colocando o Vinícius Araújo, hora ele vinha com Borges e tal, o Cruzeiro sobrou. Isso que eu tô dizendo. Aproveitamento de banco. Quando ele praticamente fixou uma escalação, o time teve uma ligeira queda. E aí, eu acho que principalmente para esse jogo no final de semana passado... Porque eu acho que a queda veio agora para todos, mas assim, antes estava o Everton muito bem, o Goulart muito bem, o Willian muito bem. E aí você vê que esses caras sentiram agora. Então, Brasil, mas não seria a hora de fazer uma mudança no time? Eu estou defendendo a mudança. E eu estou me apegando à mudança, principalmente na parte tática com relação ao Borges. Eu entendo que se você dosar essa semana e o povo descansar um pouquinho, o Willian pode recuperar aquela pegada, aquela vontade, mas... eu entendo também que precisa de uma mudança de algum jogador que não está conseguindo render. Na verdade, eu sou totalmente favorável à entrada do Dagoberto, independentemente dessa questão de cansaço, de repetição do time, já está manjado o estilo, é questão técnica e tática, como o Júnior falou. Agora, eu acho que poderia ser interessante um teste com o próprio Dagoberto de centroavante, não o Ricardo Goulart adiantado. O Dagoberto já fez essa função. Claro, os dois podem trocar, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho um desperdício colocar o Ricardo Goulart adiantado o tempo inteiro.
Então, talvez com essa troca constante, porque o Ricardo Goulart, embora tenha caído de produção nos últimos 4 jogos, foi muito importante naquela ascensão do Cruzeiro, jogando ali como no meio do campo. O Everton sempre fala isso. Então, eu acho que tem que haver um revezamento ali entre os dois. E sobre Edmar, eu entendo o que você falou, Edmar, o raciocínio ali da troca de jogadores, utilizar o banco, eu até concordo, mas assim, só para agregar, colocar ali uma pimenta na discussão, a gente tem que pensar também que, eu discordo de você, eu acho que o Cruzeiro deu uma subida quando ficou ali com esses 4 na frente, com o William, com o Ricardo Goulart e com o Everton Ribeiro. Quando assentou esse time, estava tudo muito... defensivamente ele piorou. Estava muito... Ele diminuiu uma intensidade. Não, eu acho que quem sentiu agora foi o Ceará. Isso eu acho que aí o Ceará... A gente volta a falar do Cruzeiro já. Deixa eu chamar aqui o Lucas Cândido, né? É tímido, fala muito pouco, mas tem muita bola. Lucas Cândido, jovem que acabou de sair da base atleticana, marcou um golaço contra o Flamengo no domingo e agora é destaque aqui nos Donos da Bola. Fala, Lucas Cândido. 19 anos, 1,85 m, 78 quilos e um chutaço a 113 km/h. Golaço! Lucas, uma bomba de Lucas! Mandou essa bola no ângulo, ajeitou, tá lá! 1 para o Galo! 0 para o Flamengo, um golaço de Lucas! O dia seguinte àquela pintura, e a gente veio conversar com o Lucas Cândido, autor daquele golaço, Lucas. Deu pra dormir à noite ou você sonhou com esse gol? Deu pra dormir, né? Mas quando você deita ali, você pensa, você recorda, né, no gol. E eu fiquei muito feliz, né? E acabei agradecendo a Deus ali naquele momento. Você assistiu ao gol várias vezes? Assisti muitas vezes e eu fiquei muito feliz, né? É um trabalho que vem dando certo, né? O professor Cuca, o Chiquinho ali, e o Carlinhos ali vem me apoiando bastante ali para não estar de fora da área. E acabei sendo feliz nessa finalização. Da noite pro dia, o garoto tímido virou o centro das atenções, mas Lucas já é uma aposta antiga do técnico Cuca. Como é que é a sua relação com o Cuca? Ele é um paizão mesmo? É um gestor, né, nosso, né? Então a gente procura ouvir bastante, porque ele tem uma carreira ali de vitórias e esperando ter mais vitórias com a gente, né? Com o clube ali Atlético Mineiro. Mineiro de Uberlândia, aos 14 anos, deixou para trás a família para realizar um sonho. Desde pequeno eu tenho esse sonho e eu não realizei ainda, né? Porque eu quero ser um jogador da seleção brasileira, mas eu quero trabalhar para um dia chegar lá. Mas já foi da seleção sub-20, 3 convocações. Fiquei muito feliz. Eu lembro que na primeira eu não tinha acreditado, né? Eu vi meu nome lá, fiquei muito feliz e agradecer a Deus novamente. E Deus vem me ajudando, vem trabalhando, os professores também, gestores, né? Que a gente, meninos lá muito novos, né? São gestores, então a gente tem que ouvir bastante do que os professores querem. E foi na base do Atlético que esse sonho começou a se realizar. Depois da oportunidade no time profissional, a primeira conquista. Esperar não esperava, né? Mas na base ali eu vinha trabalhando, né? E o professor Cuca me subiu. E eu tô tendo o apoio deles ali total para trabalhar. Então o título da Libertadores veio como consequência do nosso trabalho. A inspiração para cada dia de treino, para cada jogo, fica bem pertinho. É um sonho que eu realizei, né? Mais um, né? Porque via eles pela televisão, né? Ronaldinho, principalmente, que é a jogada deles ali, agora convivendo com ele. É um sonho realizado. 8 jogos e um golaço. Lucas vê tudo acontecer muito rápido e o próximo degrau é conquistar o mundo. Nossa, vai ser um objetivo concretizado, porque eu sempre pensei em disputar o Mundial depois do título da Libertadores. Agora, jogar contra o Bahia e Monterrey, assim, esses times que a gente via pela televisão, vai ser um sonho mesmo ali, estar ali do lado dessas pessoas. Nos bastidores, cada passo é acompanhado por Dona Cida. Carinho e preocupação com o único filho que vem sendo motivo de orgulho. É o que eu falo, a gente sonha, mas a hora que acontece, você fica assim... Ontem eu ouvi o nome dele assim, eu não acreditava.
Aí as pessoas falavam, é o seu Lucas Cândido. Eu falei, Virgínia, você tem certeza que é? Ontem eu não consegui ver as reportagens depois do jogo, eu não consegui ver. É um sonho realizado, com certeza. Não conseguiu nem dormir à noite? Não. Não dormi à noite. Não consegui dormir. Joga demais o menino. É muito bom jogador. Estava dizendo aqui, enquanto você de casa via esse VT, que os jogadores da base que são lançados e sempre que entram jogam bem é porque são diferenciados. Não é porque outros jogam, entram no time várias vezes numa preguiça desgraçada, não é? Numa preguiça, escondendo da bola. Não é? E para quem, principalmente para esse jogo de domingo, poxa, mas o Flamengo veio quebrado, mas era o Flamengo, amigo. O Brasil inteiro viu esse menino jogar. Olha o tamanho da responsa desse menino e principalmente de quem faz a gestão desse menino na base. Então, Lucas Cândido, joga muito. No Brasil, você chegou a se emocionar, né, Brasil? Aqui, não, né? você hoje me emocionou pelo que você fez hoje mais cedo. Eu ainda estou emocionado. Mais cedo na abertura do programa, né, Brasil? Será que deixar bem claro, senão minha esposa mas a Cris sabe. Quero dizer o seguinte, a gente até falava aqui. Ela sabe da nossa amizade masculina, rapaz. Eu vou te falar, a cabeça desse povo aqui é maldosa demais, gente. Fala do Lucas Cândido, Brasil. Conta demais, por favor. Eu tô igual aquele menininho do filme, vendo fantasma ali fora, porque chegou um fantasma ali. Não é esse. Ou o outro. Não sei não, William. O William do Sada Cruzeiro. O William do Sada Cruzeiro. Chega aqui, eu tomei um susto. O William do Sada Cruzeiro está aqui fazendo uma visita pra gente. O William é craque, é gênio, mas quero falar de outro craque, o Lucas Cândido, pelo seguinte. Ele lembra o Moacir, que jogou no Atlético, estilo de jogar de cabeça em pé, tem passadas largas. E hoje eu conversava com o André Figueiredo, o diretor da base do Atlético, responsável pela base, e a gente falava sobre esse garoto e sobre o trabalho que está colhendo resultados, já não só de hoje, mas com tantos meninos desse jogo do Flamengo. E aí a gente chegando a uma definição clara. Deixa o Lucas Cândido jogar na posição dele. Você vai ver o ganho que ele vai ter. E claro, aí é na posição, vai aqui, vai ali, corre, vai pra frente, vai pra trás. Esse menino joga muito. E pra mim, ano que vem, vai ser titular do Atlético. As características dele realmente combinam muito mais para ser volante, por essa coisa de jogar de cabeça aberta, ter o passe de qualidade. Claro, é versátil também, pode ser utilizado em outras posições, mas acredito que o potencial dele se desenvolva como volante. Só que aí entra a concorrência que é difícil no Atlético, né? O Pierre é fixo ali, é inquestionável como primeiro volante, e há uma briga ali, de certa maneira, do Josué com o Leandro Donizete. É claro, o Donizete, muita gente esqueceu um pouco pelo fato da contusão dele, mas, o que esse cara fez pelo Atlético também não pode ser desprezado. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, e a pergunta se estende também a você de casa. Por que ele fez o gol e saiu apontando para o Chiquinho, preparador de goleiros do Atlético? Você sabe a resposta? Não, estou perguntando. Eu não sei a resposta. É curioso isso. Ele apontou depois ele abraça o Leleu também. Mas ele foi apontando, abraçou o Chiquinho. Ali não é o auxiliar, teve alguma coisa especial com ele. É o Chiquinho ali? Não, foi o Chiquinho. Foi o Chiquinho. Eu acho que ele abraça ali no momento. Eu acho que é o auxiliar, é o irmão do Cuca. Deixa a imagem correr, vamos ver quem ele abraça. Olha lá, apontou. Olha lá, é o Chiquinho, poxa. De repente é uma palavra do cara, um apoio no momento difícil. A questão da base. E vamos dizer uma coisa, o fato dele estar sendo aproveitado pelo Cuca nessa questão da lateral, eu acho que vai ser de um ganho para ele enorme, porque é de um amadurecimento. Você ter o seu treinador voltado para você, tentando fazer com que você possa atuar numa outra posição, é de um amadurecimento para um jogador novo como ele, fantástico. E mais do que isso, ele tem que se superar. Isso faz com que essa história do futebol chegue mais rápido para ele. Porque se você está na sua posição, você está tranquilo. Ele sabe o tanto que ele joga como volante. Você já pensou um menino desse ter que mudar o histórico dele na posição dele? Ele vai amadurecer demais, vai ser ótimo para ele. Mas tem um detalhe. O Cuca nem falou a lista do Mundial. Né? Mas falou... Não, isso que eu estou dizendo, você já vê a importância, o Cuca falou, ele está no Mundial. Foi o jogador que ele falou, ele está. Mas tem um pequeno detalhe, ainda sobre essa questão de repente, usá-lo na lateral esquerda. Tem grandes treinadores do futebol mundial, às vezes descobrem essas peças. Pega um cara que era volante, mete na lateral, o cara arrebenta. Vários jogadores já passaram por essa situação. O cara, quando é bom de bola, ele joga. Tudo bem, mas uma lateral é posição escassa, é no mundo inteiro. É no mundo inteiro. Então você pega um cara que é forte fisicamente, marca muito bem, maior ladrão de bolas no jogo domingo, bate bem na bola e é habilidoso. Sai bem pro jogo. Entendeu? Até para usar o exemplo do Bayern, que pode ser o adversário do Atlético, o Lano está fazendo um caminho contrário, né? É o melhor lateral do mundo e está sendo
utilizado, na minha opinião, até de maneira equivocada, como volante ali pelo Guardiola. Joga muito também como volante, mas está sendo improvisado de forma diferente. Joga bem em qualquer posição. O Cafu já foi improvisado, falando de outro lateral, começou como ponta, virou volante. O Richarlison, grande Rick. O Richarlison jogava no meio, né? E jogou como zagueiro no São Paulo. Depois foi cair na lateral aqui no Atlético. Zagueiro, onde ele fez maior sucesso, a grande fase dele foi. Aliás, ô Richarlison, vai aqui um conselho. Volta para jogar de volante. Primeiro volante. Homem de proteção à frente da defesa. Vem na minha, que a família Filisbino pira. A família Filisbino pira. Juveci está me dizendo aqui que ligaram aqui reclamando que nós estamos enchendo demais a bola do Lucas Cândido e que ele ainda não mostrou nada. Peraí, vocês estão de brincadeira, né? Isso. Deveria ter falado o nome de quem ligou, Juveci. Deveria ter falado o nome. Vocês estão de brincadeira. Porque nós falamos aqui da base do Cruzeiro recentemente, de Mike, Lucas Silva, Vinícius Araújo, enchemos a bola e agora é um critério mal usado, mal elaborado. Você falar que o Lucas Cândido joga muito, peraí. E não é por esse jogo contra o Flamengo, não. Não, desde o ano passado. Desde o ano passado. Não só pela Copa do Brasil. Nós contamos a história aqui, a nossa extinta Rádio Esportes aqui do Grupo Bandeirantes cobriu a Copa do Brasil Sub-20, todos os jogos, o cara era melhor em campo, E ele vinha sendo observado, e a gente falando das características dele, principalmente porque é uma posição em que o Atlético sempre teve um histórico de revelar jogadores, e a gente falou sobre isso, e o André Figueiredo, havia uma preocupação do André, até nessa relação da base, ele contou pra gente, né, Júnior, que todo mundo fica na cobrança depois que o Bernard veio da base, que todo jogador tem que desmontar. E desde a época todo mundo já falava dele, claro que alguns ficam no meio do caminho, como o Bernard, era uma promessa, havia essa expectativa, vocês vão ver esse garoto, alguns ficaram, isso é normal. Como fica? Como fica e vão continuar ficando, mas esse menino já era falado, vocês vão ver na hora que ele falar do Dodô, do Danielzinho, que são meninos também que a gente quer ver e que tem entrado no decorrer dos jogos também. Aqui, Dimário, a gente tem falado há mais tempo que a gente acompanha de perto a base dos times mineiros. Agora, ontem, aí entra no que você falou, de ter jogado bem contra o Flamengo, Rede Nacional, todo mundo vendo, nas mesas redondas tradicionais ali de segunda-feira, todo mundo encantado com ele. Pessoal de Rio e São Paulo, que não conhecia na base, mas observando o jogador no profissional, e todo mundo, pô, de onde surgiu esse cara? Que golaço! E não foi só o gol, jogou muito bem. Foi o jogo do Flamengo também. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Tem gente que pelo olho do menino você sabe o verme que ele tem. Dá a taça pra ele aí. Que Mas tem que dar. Se ele joga muito, dá tempo. Não fica na sua que você não entende nada de futebol, não. Olha aqui. Mas você sabe até o verme. Você tem que saber. Quando o Fred fez aquele gol do meio-campo, ainda pelos juniores do América, quem conhecia de bola bateu e falou: então deixa eu só... Júnior Brasil, peraí, não acabei de falar. Agora eu vou te pegar. Nenhum cabeça de bagre do futebol mundial faz isso. Gol do meio campo. Você sabe que o Fred, joga como antes disso, ele foi dispensado do América, chegou a ser dispensado também. Acho que foi 2 ou 3 vezes. Então chegou a ser liberado. Então esse mesmo cara que olhou, aí pegou em tantos outros, aí pega o Cafu e de repente o cara vai e explode. Deus vira naquele momento lá, você virou um cara partido. O cara que olhou antes, ele virou eu não estou generalizando, eu estou dizendo que quem entende, eu estou dizendo que quem entende um pouquinho de futebol, às vezes você vê um cara treinar, você vê o cara jogar, você sabe que o cara tem talento. Mas antes acontece, o próprio Cafu é um exemplo que ele está falando. Gente, o Bernard foi dispensado do Atlético 2 ou 3 vezes. O Cafu foi barrado em 9 testes antes de entrar na carreira, o Bernard foi dispensado 3 vezes. Agora, nisso que você está falando, eu lembro de uma entrevista do Romário, quando ele jogava pelo Vasco, jogou contra o América, o Gilberto Silva estava em campo começando, o Romário deu uma entrevista falando, esse cara vai ser de seleção. Então, entre isso que você falou, o Romário, que é um cara de visão, um cara inteligente... A questão é a seguinte, Brasil, o cara que lida com futebol, não estou dizendo que nós cronistas não, até quem mesmo faz peneirada, quem trabalha em categoria de base, ele tem facilidade. Às vezes o outro jogador... às vezes o outro jogador, né, é dispensado e tal e brilha em outro clube. É que nem a gente aqui. Você ouve um cara no rádio, você fala, esse cara é do rádio. Esse cara vai se dar bem na carreira. Às vezes está começando e tal, esse cara vai se dar bem. É a mesma visão que o cara que está no futebol tem também. Entendeu? E fecha o microfone do Brasil, que eu não quero ouvir mais nada dele, não. Olha aqui. Você que tem mais de 18 anos pode comprar o seu carro zerinho a partir de R$ 383 mensais. É isso mesmo. Compre agora mesmo seu Chevrolet com a 1 Brasil. Você vai ligar para 3003-4443, eu vou esperar você anotar.
3003-4443. Agende uma visita, porque você tem um carro usado. A Dilmara tinha 3 lá, trocou os 3 usados dela, 69 o carro. 69. Trocou por 0, hein? Olha só, a Um Brasil é pé quente. Fiquei sabendo que tem muito cliente aí, Júnior Brasil, contemplado com o lance baixo, pelo sorteio. É só ligar 3003-4443 e quem ligar agora e comprar no consórcio vai concorrer a prêmios. Se segure aí, de R$25 mil toda semana. Imagina você de carro novo, 25 na mão, para gastar como quiser, você não vai perder, vai, não é isso, Érica? É verdade, Everton. Ligue 3003-4443. Mas ligue agora, hein? 3003-4443 e agende a sua visita. Nós vamos até você, amigão. Temos filial em Governador Valadares, lá onde a Érica nasceu. Então não percam as condições especiais para você. Ligue agora 3003-4443, porque o seu Chevrolet zerinho sai por menos de R$13 por dia. E é só na Um Brasil. Olha a promoção aí. Os 10 primeiros que comprarem o consórcio hoje irão receber a camisa do seu time do coração. Só para os 10 primeiros, hein? 3003-4443. Pessoal, tem muita gente aí que nem imaginava que um dia iria conquistar o seu carro próprio. E graças a Um Brasil, eles conseguiram. Todo mundo conseguiu. Você também vai conseguir. Você ganha o salário mínimo. Você, de repente, trabalha como autônomo. Tem um plano especial para você, mas tem que ligar. 3003-4443. A partir de R$383 mensais, você tem o seu carro zero. 3003-4443. E a Chevrolet é Um Brasil, Zilzio. Obrigado, Érica. Você volta. Dá o remédio de pressão aí, pelo amor de Deus. Como é que é o negócio? Dá o remédio de pressão aí, pelo amor de Deus. É, rapaz, precisa, hein? O gordinho não aguenta. Olha aqui, um rápido intervalo. Na volta, você verá o que disse Vitor em relação aos objetivos do Galo no Campeonato Brasileiro. Será que o discurso é diferente do que a torcida, por exemplo, imagina? Ouça aí. O pensamento é terminar bem o Brasileiro.